Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Medeiros, estou aqui junto com toda a equipe do LAC, à sua disposição, a fim de que você possa ter aí todos os mecanismos, todos os meios de aprovação. Meu e-mail, professoralucianamedeiros@gmail.com, meu face, Luzinha Medeiros, pode mencionar, dizer assim, Luzinha, sou sua aluna, sou seu aluno do LAC, seu curso do coração. Você e eu aqui, todos nós juntinhos, rumo aí a seu gabarito, você gabaritar a sua prova, a fim de que você ocupe aí seu cargo público, seu emprego público, seja servidor, funcionário público. Pois bem, dadas essas informações iniciais, os nossos contatos estão aí, podem nos contactar, estaremos sempre felizes de tê-los junto aqui conosco. Hoje nós vamos estudar, a Lei 9782 de 1999, a Anvisa, a lei aí que criou a nossa autarquia, uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público que faz parte, é parte integrante da administração pública indireta, certo? Vinculada aí ao nosso Ministério da Saúde. Pois bem, muito bem. O que é, então, essa lei? Essa lei trata do quê? Qual é a ementa da lei? A lei, ela define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a autarquia. Uma autarquia, conforme a Constituição Federal nos ensina, é uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta, criada por lei específica e, em regra, para executar serviços especializados. Isso é uma autarquia. A autarquia deve ser criada por lei. Ela é criada. A lei vem e diz, cria-se a autarquia, cria-se a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, de Vigilância Sanitária. Quando a lei autoriza, como é o caso, por exemplo, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a Lei 12.550 vem e diz assim, fica o Poder Executivo autorizado a criar. Aí está se criando uma outra pessoa, no caso da EBSER, por exemplo, uma empresa pública com capital 100% público. No nosso caso, nós somos uma autarquia, uma autarquia. Então, esta lei 9782, ela define o que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a autarquia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito bem, dadas essas informações iniciais lá do direito administrativo, a gente para conhecer o que é uma agência, o que é uma autarquia, o que é uma autarquia em regime especial, daqui a pouco vamos falar, vamos tratar aqui do que seja o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos entender um pouco do momento histórico. Nós estávamos vivendo ali a égide, a instituição, a promulgação, lá em 1988, nós estávamos ali vivendo, naquele momento, a promulgação da nossa Constituição Federal. E a Constituição Federal de 1988 traz o direito à saúde como sendo o direito de todos e dever do Estado, sem excluir também as obrigações da família, da sociedade, das empresas, conforme nós estudamos na Lei 8080. Muito bem. E nós sabemos que um dos determinantes, dentre tantos determinantes condicionantes da saúde, nós temos o trabalho, o lazer, o saneamento básico. Então, nós precisávamos de uma entidade, uma instituição que nos garantisse, em relação aos produtos, serviços que impactassem diretamente na saúde da nossa população, da população brasileira. Então, em 88, com a promulgação da atual Constituição, elevando aí, trazendo aí a saúde como direito de todos e obrigação, dever do Estado de proporcionar, então o Estado vem materializando, tentando materializar, concretizar essas ações e serviços de saúde de diversos modos. Primeiro, instituindo o SUS, o Sistema Único de Saúde, já que a saúde é um direito social, lá do caput do artigo 6º, e também
faz parte da Seguridade Social, né? Seguridade Social é amparada no tripé, que eu sempre falo, né? Saúde, assistência e previdência, os dois primeiros gratuitos e a previdência sempre com caráter contributivo, lá a Lei 8.212 e 8.213. Então, a saúde como sendo um dos tripés também é um direito social. Então, a Anvisa surge para apoiar, né, essas ações, apoiar esses serviços, já que a Constituição determina desde que existe como mandamento constitucional a obrigação, o dever do Estado em prestar serviços públicos de saúde de qualidade. Então, qual é o conceito? Portanto, já que a Agência Nacional vem para apoiar essas ações, esse direito à saúde, né? Então, qual é o conceito dado pela lei de vigilância sanitária? O que é o Sistema, né, Nacional de Vigilância Sanitária? Como sempre, se você viu a aula da 8080, você já sabe, né, o conjunto de ações, né, de ações do poder público, né, executado por entidades da administração pública, direta e indireta, como sempre, né? Já que a administração pública você já conhece um pouco, se você estudou administrativo, sabe um pouco mais ainda, mas pelo menos aqui a gente tenta falar o máximo possível. A administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal, município. A administração pública indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, esse conjunto de ações, esse conjunto de ações que são executadas, né, essas ações executadas pelas instituições públicas, pela administração pública direta, pela administração pública indireta, não é? No controle, na normatização, né, na fiscalização, né, de ações na área de vigilância sanitária, é conhecido como Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é o conjunto de ações executado por instituições da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. Esse é o conceito que vai ser utilizado em sua prova. Ações, conjunto de ações, serviços, ações, né, executadas pela administração pública no intuito de controlar, fiscalizar, regulamentar, né, os serviços, né, as ações na área de vigilância sanitária. Lu, nós sabemos que a Constituição estabeleceu competências, né, competências do Estado, do Distrito Federal, do município, né, lá nos artigos 21, 22, 23, 24 da nossa Constituição. Então, cada ente da federação, cada entidade da administração pública, ela tem suas próprias competências no que diz respeito às ações que vão aí realizar os serviços públicos que são postos à disposição da nossa população, da nossa sociedade. Então, eu pergunto a você, dentre essas pessoas da administração pública, no que tange ao Sistema Nacional de Segurança, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ia falar Seguridade Social, ó, é mole. Então, de Vigilância Sanitária, qual seria a competência da União? A pergunta que se faz na prova é essa. Dentre tantas competências, já que a lei é uma lei federal, qual é a competência da União no que tange à vigilância sanitária? Qual a competência da União no âmbito da vigilância sanitária? São várias as competências e nós precisamos conhecer. Cai na prova? Cai. É lógico que cai na prova. Nós temos, por exemplo, que compete à União definir a própria política de vigilância sanitária. A União, poder executivo aí da União, representado pelo presidente da República, o Poder Executivo, né? E juntamente com seus apoiados, né, com o auxílio dos seus ministros, o Poder Executivo, né, federal, é exercido pelo presidente da República com auxílio, né, dos ministros. Pois bem, compete à União, já que precisamos executar essas ações de vigilância sanitária,
Competência básica da União é estabelecer, não é? É definir quais são os critérios, quais são as diretrizes, né? Quais são as ações, definir o que se quer em termos de vigilância sanitária. Então, definir a política pública nacional em termos de vigilância sanitária. Além do que, compete também à União definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Da mesma forma, normatizar, controlar, fiscalizar os produtos e substâncias que são aí de interesse, não é, para a saúde, já que nós somos consumidores natos, não é? O pessoal consome cosmético, por exemplo, não é? E tantas outras coisas, infelizmente, que a gente precisa ainda, né, utilizar nesse nosso mundo, nesse nosso dia a dia, algumas coisas que eventualmente podem até fazer mal à saúde, infelizmente, né? Então, quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que normatiza isso? Quem controla esses produtos que chegam até a nossa casa? Não é? Outra competência da União em relação à vigilância sanitária é exercer a vigilância sanitária nos portos, nos aeroportos e nas fronteiras. Você viu isso, inclusive, lá na Lei 8080. Se você já estudou, se você viu aí a aula da Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080, a Lei 8080, né, a Lei do SUS, que institui o Sistema Único de Saúde, sua rede hierarquizada, não é? Em níveis de complexidade, hierarquizada, regionalizada, né? Regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Então, a quem compete exercer a vigilância sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras, não é? É a União. Agora, podendo essa atribuição também ser exercida de forma, né, supletiva pelos estados, pelo Distrito Federal e pelo município. Mas a competência, não é da União. Não é exclusiva, porque pode, não é, eventualmente também ser passada, não é, de forma supletiva, né, para os estados, o Distrito Federal e o município, ok? Nesse país de âmbito aí, né, de dimensões continentais. Então, caso a União assim ache necessário, ela poderá, né, delegar, ela poderá atribuir, né, essa competência, né, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Muito bem, só isso? Não, claro que não. Compete também à União acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipal de vigilância sanitária. Já que compete a ela, então eu também vou aqui, né, acompanhar, coordenar essas ações que são realizadas, não é, nos municípios, nos estados. Afinal de contas, o sistema é o sistema nacional e, portanto, compete à União acompanhar essas ações, a realização dessas ações. Da mesma forma que a União, como sempre, por ser, digamos assim, a entidade mais robusta, digamos assim, compete a ela prestar cooperação, né, prestar cooperação técnica, financeira com as demais entidades da administração pública direta, estados, Distrito Federal, município. A União, aí com a sua robustez, ela, obviamente, deve prestar, né, em termos de cooperação técnica científica, deve cooperar também com as outras entidades. Além do que, é competência da União, no que tange o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, não é, atuar, não é, em circunstâncias especiais que digam respeito ao risco à saúde, não é? Ela tem que atuar, ela não pode se tornar omissa. Caso seja necessário a atuação da União, ela fatalmente deverá prestar esse auxílio e atuar caso haja risco, não é, para a saúde, já que a Lei 8080, que é anterior, né, a Lei 9782, né, obviamente, então já que a Lei 8080 também traz, né, tópicos relativos à vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, enfim, lá que você estudou nos artigos 15, 16, 17 e 18 da 8080, no que tange as competências, né, da direção nacional, da direção estadual, da direção municipal e das competências comuns, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no que tange às ações e serviços de saúde. Portanto, lá na Lei 8080, nós temos como um dos determinantes saneamento básico, trabalho, moradia, nível de educação, não é? A educação. Então, a Anvisa, a lei que criou a Anvisa, traz como competência da União em termos de sistema de vigilância sanitária, também
né, atuar em condições especiais que digam respeito ao risco da saúde. E também é competência da União, segundo a lei, é competência da União. Sempre, essa daí é muito simples, você não tem por que se preocupar, não é? É competência da União manter aí o seu sistema de informação. Você sabe que quanto mais informação, mais transparência, mais controle social. Então, manter o sistema de informação em vigilância sanitária em cooperação com os estados, com o Distrito Federal, com o município. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações a seu respeito, individual, pessoal, coletivo ou geral, que devem ser prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. É mandamento constitucional. Então é competência da União manter o sistema de informação no que diz respeito, né, à vigilância sanitária, e isso também de acordo, em cooperação entre as demais entidades da administração direta, estados, Distrito Federal e municípios. Isso cai na prova, Luzinha? Cai. Poxa, mas é muita competência. É sim. Olha, eu vou lhe dizer que legislação é muita competência. Se você quer gabaritar sua prova, é necessário que você tenha aí, no mínimo, boa vontade. No mínimo. E olhe que você não me conhece pessoalmente, mas um dia você vai me conhecer. Você vai ver que eu sou pessoa do bem. E eu estou falando muito tranquilamente. Eu falo de forma muito tranquila. Porque eu também já passei pelo que você está passando. Tá? Eu também já passei pelo que você está passando. Hoje eu já sou funcionária, mas quem sabe, não é? Eu me torne de novo uma concursando, sei lá. A gente está sempre querendo um pouco mais, melhorar um pouco. Então, quem sabe? O fato é que eu sei o que você está passando. Então, a leitura da legislação para concurso é fundamental. Nós vamos ser aqui o mais objetivo possível, tá? Por quê? Porque a intenção é gabaritar a prova. E como legislação é legislação, lei não é direito, lei é uma fonte do direito, então é preciso que pelo menos a pessoa, o candidato, conheça a lei. Você vai ver que as questões são bem diretas. Não é verdadeiro ou falso direto, ABCD é direto também. Por exemplo, nós vamos fazer aqui uma questão extra. Vamos fazer uma questão extra? Vamos fazer para ver como é que cai na prova? Vamos ver? Uma questão extra aqui. Uma questão extra. É da competência da União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com o disposto na Lei 9782 de 26 de janeiro de 99, o quê? É assim. É assim que cai? É assim. Eu quero saber qual dentre essas alternativas se refere a uma das competências da União no que diz respeito ao SNVS, ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Letra A, definir o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Letra B, acompanhar e coordenar as ações estaduais, distritais e municipais de vigilância sanitária. Não é? Acompanhar e coordenar as ações estatais. Letra C, normatizar, controlar e fiscalizar produtos e substâncias e serviços de interesse para a exportação. Não exercer a vigilância sanitária nos portos. Não exercer, tá certo isso? Não exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos, fronteiras, podendo essa atribuição ser supletivamente exercida pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E aí você marcou o quê? Pausou, voltou, pegou o material? Muito bem, você deve ter acertado, você deve ter marcado a letra B. A letra B, conforme nós explicamos, acompanhar, olha aqui, e coordenar as ações estaduais, distritais e municipais de vigilância sanitária. Beleza? Tranquilos até aqui? É assim que cai na prova? É assim. É uma questão extra, geralmente eu faço questão no final da aula, mas no meio da aula também a gente vai trazendo uma questão ou outra para o aluno está aí se familiarizando como é que cai. Direito é leitura, legislação é mais ainda. Mas a leitura sem entendimento, eu não falei isso, você que está falando que eu disse leitura sem entendimento. Você que falou, eu não falei nada. É leitura com entendimento. Lembrando que, infelizmente, o que acontece na realidade de concurso público é que na parte de legislação,
a leitura e conhecimento da lei é de fundamental importância, porque ninguém vai perguntar como é que é feito esse acompanhamento, ninguém vai perguntar como é feita essa fiscalização, né? Mas eles vão perguntar qual é a competência. Luciana, eu vi ali a competência da União, mas a União tem muitas atribuições, né? A União tem muitas atribuições. É para isso que nós temos os nossos ministérios, os nossos ministros, não é? É para isso que o presidente da República conta com seus ministros, com as suas pastas, não é? Então você pode perguntar a mim quais são os órgãos, já que é a União que tem essa competência, quais são os órgãos da União que exercem essas competências que nós acabamos de ver? Quais são os órgãos? Olha, basicamente 2 órgãos, né? O Ministério da Saúde e a própria Anvisa. Basicamente 2 órgãos. O Ministério da Saúde e a Anvisa. A lei determina que a competência da União será primeiro exercida pelo Ministério da Saúde. A Anvisa é uma agência nacional, é uma autarquia vinculada e não subordinada ao Ministério da Saúde. O que existe entre as pessoas da administração pública direta e indireta é um vínculo finalístico, também chamado de supervisão ministerial, lá do direito administrativo, se é que você já estudou direito administrativo. E se não estudou, você está aqui aprendendo. Então, o que existe é um vínculo de supervisão ministerial. Tranquilos até aqui? Muito bem. Pois bem, então o primeiro órgão, digamos assim, né, que exerce as competências da União no que tange ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é o próprio Ministério da Saúde, uma vez que a própria Anvisa é vinculada ao Ministério da Saúde. No que se refere à formulação, acompanhamento, avaliação da política, avaliação, acompanhamento, formulação da política, quem exerce essa competência é o Ministério da Saúde, né? As diretrizes, estabelecendo as diretrizes gerais do sistema. Porque o Ministério da Saúde é órgão direto, né, lá da nossa União, né? Independentes, a teoria dos órgãos públicos, né, que você estudou, se você estudou administrativo, independentes, autônomos, superiores e subalternos, independentes, autônomos, não é? Superiores e subalternos. São aqueles independentes, são aqueles que são alta cúpula, né, já estão previstos na própria Constituição, e os autônomos, aqueles que estão logo abaixo dos independentes e que ocupam a alta cúpula, né, da administração pública. Então, um órgão aí da nossa administração, o Ministério da Saúde, ok? Poder Executivo Federal, exercido pelo presidente com o auxílio dos ministros. Então, o Ministério da Saúde é o primeiro que exerce a competência no que diz respeito à formulação, no que diz respeito aqui ao acompanhamento, à avaliação da Política Nacional de Saúde, de Vigilância Sanitária. Muito bem. Assim como a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, em conformidade com as atribuições que lhes são conferidas pela lei, principalmente a 9782. Então, esses órgãos que exercem a competência da União no que diz respeito ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária são, primeiro, o Ministério da Saúde, no que diz respeito à formulação, acompanhamento, não é? A avaliação da política nacional de vigilância sanitária, estabelecendo aí as diretrizes desse sistema, bem como a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com o que a lei estabelecer e, caso assim a lei também estabeleça, outros órgãos, não é? Demais órgãos e entidades do Executivo, cujas áreas de atuações devam dizer respeito, se relacionem com o próprio sistema de vigilância sanitária. Então, por exemplo, compete ali ao Sistema Nacional, a Direção Nacional do SUS, por exemplo, estabelecer algumas políticas, né, vigilância sanitária, etc., conforme nós estudamos na Lei 8080, no seu artigo 16 da Lei 8080, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Então, outros órgãos também podem exercer, né, atividades relacionadas aí, ok? Muito bem. Luciana, a criação da Anvisa. Qual é a competência, portanto, da Anvisa? Já sei qual foi a competência da União, já entendi como é que ela é exercida, materializada através das ações, né, da política oriunda lá do Ministério da Saúde,
das ações executadas pela Anvisa, mas e a Anvisa em si? Como é que se deu essa criação? E qual é a competência específica da Anvisa? Pessoal, a Anvisa é uma autarquia em regime especial. Nos anos 90, não é? Nós tivemos aí algumas reformas políticas, algumas emendas, a emenda constitucional número 19, que foi a reforma administrativa, e tantas outras. Com a Constituição de 88, nós estabelecemos no artigo 37, nós tivemos estabelecido no artigo 37 que as autarquias eram pessoas jurídicas de direito público e que compunham, a partir daquele momento, ali já 88, né, a administração indireta. Então, a Anvisa, ela é uma agência, né, digamos assim, reguladora, né? Nós tivemos aí a criação primeiro, salvo engano, foi a ANEEL, depois a Anatel e depois a Anvisa. Foram as três primeiras, acho que foi nessa ordem, tá? ANEEL, Anatel, e eu sei que a terceira foi a Anvisa. Então, essa criação se deu por conta da necessidade que o poder público tinha de executar certos serviços e de exercer o seu poder de polícia, que nós vamos entender o que é daqui a pouco. Então, ela é uma autarquia em regime especial, é um tipo de agência reguladora, que regulamenta aí, né, determinados serviços, não é? Determinadas ações. Ela é vinculada e não subordinada ao Ministério da Saúde. Cada agência, em regra, ela tem um vínculo, não é? Um vínculo aí, uma supervisão ministerial. Então, a Anvisa, ela é vinculada, não existe vínculo de subordinação. O vínculo que se estabelece é um vínculo finalístico, chamado também de supervisão ministerial, né? Ela tem sede e foro em Brasília, no Distrito Federal, né? Brasília é diferente do Distrito Federal. A lei diz no Distrito Federal, mas a gente sabe que o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios, o único município que tem no Distrito Federal é Brasília, segundo determinação constitucional. Então, sede da Anvisa, Distrito Federal, e foro Distrito Federal. E, como toda lei que cria uma determinada entidade da administração pública indireta, a nossa lei estabeleceu que o prazo de duração da nossa agência é um prazo de duração indeterminado, não é? E que ela atua em todo o território nacional. Você já pensou? Se cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, com prazo de duração determinado. Ah, faz hoje, amanhã desfaz. Faz hoje, amanhã desfaz. É mole, pessoal. Oi? Já pensou? Oi? Já pensou? Não pode. Então, a lei determina que o prazo de duração da Anvisa é um prazo de duração indeterminado. Então, a Anvisa, vamos aqui para o quadro, é uma autarquia sob regime especial. Ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Ela tem sede e foro no Distrito Federal. Tem prazo de duração indeterminado e atua em todo o território nacional. Lu, me fale um pouco do que é uma autarquia em regime especial. Pessoal, isso não vai cair aqui na minha parte de legislação. A não ser que você esteja estudando direito administrativo. Aí sim, né, se você já estudou direito administrativo, você já sabe o que é uma autarquia em regime especial. A autarquia em regime especial é aquela cuja lei que a instituiu, a lei instituidora, pode conferir privilégios, alguns privilégios específicos, né, de modo, né, que aumente a sua autonomia em relação às outras autarquias, né? Por exemplo, o Banco Central do Brasil é uma autarquia, não é? Em regime especial. São autarquias em regime especial. É uma autarquia em regime especial. Então, o que nós conhecemos, né, aqui na legislação, que você vai ver com mais profundidade, né, nível de aprofundamento em direito administrativo, nós podemos dizer aqui, atenção, que a autarquia em regime especial é aqui a lei instituidora, porque tem uma lei que instituiu a autarquia, deve conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia quando se tem uma comparação com as demais autarquias. São autarquias de regime especial
entre outras, aqui tinha que ser né? É a autarquia em regime especial, entre outras, o Banco Central. Beleza? Tranquilos? Muito bem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela foi criada. O Poder Executivo não foi autorizado a criar. A própria lei já criou. Né? Se você estudou direito administrativo, você sabe que lá no artigo 37 diz lá, as autarquias serão criadas por lei. As fundações, a sociedade de economia mista e empresas públicas terão sua instituição autorizadas por lei. Existe uma diferença, se o professor de administrativo deve ter comentado isso com você. Tá? Então existe uma diferença. Uma coisa é criar, outra coisa é autorizar a criar. A Anvisa ela foi criada, a autarquia ela é criada. Aliás, elas são as únicas pessoas da administração pública indireta que são criadas. Autarquias, olha o nome, autarquias. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que as autarquias, eu faço assim, falo, isso aqui, ó, não é a mão né, da pessoa, eu nunca sei o que é isso aqui, eu sempre digo, nunca sei o que é isso aqui. Um diz que é isso, outro diz que é aquilo, outro eu não sei. Eu só sei que eu digo assim, ó, aqui, ó, é o Estado, e aqui, ó, são as autarquias. Né? Você não pega com a palma da mão, né? Você pega, ó, com o dedo, ó, você pega, ó, com o dedo, ó, para usar óculos para ler, viu, pessoal, ó. Então você pega com o dedo, você não pega com a mão, com a mão não vou conseguir. Então as autarquias são a extensão do Estado, né? Elas exercem função precípua do Estado, essencialmente estatal. Então, aqui nós temos uma autarquia chamada Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela foi criada pela Lei 9782, é uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência reguladora. Ela é uma agência reguladora, né? E é caracterizada pela independência administrativa. Além do que, não é? Ela tem também uma coisa que a gente precisa, não é, levar no dia da prova. A estabilidade de seus dirigentes durante o período do mandato. Durante o período do mandato daquele dirigente, daquela autarquia, ele é estável. Passado 4 meses e ele não tendo sido afastado, não é? Nós vamos ver aí a questão da nossa estabilidade dessa pessoa. Da mesma forma também que alguns impedimentos serão dados a essa pessoa após, né, cumprir o seu mandato. Vamos ver no momento oportuno. Muito bem. Qual é, portanto, a finalidade institucional da nossa autarquia? A finalidade, obviamente, é promover sempre a proteção, né, a saúde da população, da nossa população. Afinal de contas, a Anvisa, ela, digamos assim, realiza, né, ações de cunho que vão, ações que vão impactar diretamente no nível de saúde da população. Então, a finalidade institucional da nossa autarquia, da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é, dentre outras, a proteção da saúde, através do controle sanitário de produtos, né, da comercialização, né, de produtos que digam respeito à saúde e que sejam submetidos à própria vigilância sanitária, inclusive ambientes, né, processos, insumos, tecnologias que são utilizadas na produção desses materiais. Bom, além do que, já que nós vimos que compete à União realizar a vigilância sanitária dos portos, aeroportos, né, fronteiras, então a União exerce essa vigilância, obviamente, através da sua autarquia, né, da sua Anvisa. A Anvisa, ela, além de outras atribuições, né, ela exerce o controle de portos, aeroportos, fronteiras, bem como, não é, essa intermediação, essa interlocução com o Ministério, né, das Relações Exteriores, porque portos, aeroportos, fronteiras, então ela está sempre ali em contato, né, com o Ministério das Relações Exteriores, a fim de que esses assuntos internacionais que vão aí ter consequências, né, ações internacionais que digam respeito à saúde, né, da nossa população e que tenham ali, né, congruência com a vigilância sanitária, possa ser tratado. Então a Anvisa ela estabelece essa interlocução, né, junto ao Ministério
das Relações Exteriores. Então, aqui nos quadros nós temos que, além disso, a agência exerce o controle de portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução junto ao Ministério das Relações Exteriores e instituições estrangeiras para tratar de assuntos internacionais na área de vigilância sanitária. Beleza? Muito bem. Luzinha, lindinha, gatinha, fofinha, bonitinha do meu coração. Meu coração tá lá. Ó. Mas, Luzinha, você que é tão lindinha, bonitinha, gatinha, fofinha, lindíssima do meu coração, faça um resumo para mim. Você quer um resumo? Resumindo. A natureza da nossa Anvisa, né? Essa é uma autarquia especial, né? A natureza de autarquia especial foi conferida, ó, à Anvisa. E essa Anvisa, essa agência especial, essa autarquia, né, especial, essa agência reguladora, essa agência especial, ela é caracterizada pela independência administrativa e a estabilidade, né, de seus dirigentes durante, né, o período aí do seu mandato, bem como sua autonomia financeira, fazer aí o seu orçamento, né, sua proposta orçamentária, encaminhar aí para a União. Beleza? Muito bem, muito bem. A Lei 9782, olhem, muita atenção, cai na prova. A Lei 9782 determinou que cabe ao Poder Executivo a atribuição de aprovar por decreto do Presidente da República o regulamento da agência. Toda, digamos assim, pessoa da administração pública indireta, em regra, ela tem um regulamento, não é? Ela tem um regulamento. Geralmente é um decreto. Aqui a lei está dizendo que a agência reguladora, a nossa Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela terá o seu regulamento, a forma como ela se organiza internamente, né, será tratado via decreto do Presidente da República. Então o regulamento é um decreto, né, do Presidente da República, e no nosso caso é o decreto 3029, que regulamentou a Lei 9782, regulamentou a lei da Anvisa, não é? Nem sempre, digamos assim, para que quem não é da área de direito possa entender de forma mais tranquila, nem sempre a lei diz tudo o que ela quer dizer, digamos assim. Então ela precisa ser regulamentada, poder regulamentar, é um dos poderes administrativos, não é? Então, a fim de que se possa ter a correta aplicação da lei, o executivo, ele se utiliza do seu poder regulamentar, né, e expede, por exemplo, decretos, a fim de que se possa ter a correta aplicação da lei. No nosso caso, a própria lei já nos diz que cabe ao Poder Executivo Federal, já que a Anvisa é vinculada ao Ministério da Saúde, que disponha, mediante decreto, do regulamento interno, né, do regulamento da nossa Anvisa, da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e é no regulamento, não é? É no regulamento, é no seu decreto que nós vamos ter toda a organização institucional, lá, a estrutura organizacional da nossa agência. No nosso caso, é o nosso decreto 3029. Tranquilos até aqui? Muito bem! Então, vá ali, tome uma água, faça uma merenda, ó, merenda, né? Mas volte, não demore não, porque se você demorar vai perder o fio da meada. E tempo para você que é concursando é fundamental, ainda mais se você trabalha, porque trabalhar e estudar é para poucos, não é? Você sabe do que eu estou falando, e eu também sei do que eu estou falando, porque eu também passei por isso. Então, vai e volte, todo esforço nesse momento é necessário. Até já!